Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos sobre um assunto muito importante da biologia, os reinos. Na aula passada a gente falou um pouquinho deles, mas hoje eu vou me especificar nos reinos. Lembra nas categorias taxonômicas? Vamos começar. O que são reinos? Reino é a categoria taxonômica mais abrangente. Vamos lembrar? Ó. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. O primeiro de todos é o reino. O reino, os reinos são 5, né? O Monera, Protista, Fungi, Plantar e Animalia. Nesses 5 reinos, eles são abrangentes, ó. No Animalia, por exemplo, vai surgir os poríferos, vai ter os quinidários, os platelmintos, aí vai dando origem, aí os quinidários vão dar origem a tal, e esse tal vai dar origem a tal, e assim vai. O Animalia, por exemplo, é o nosso, né? A gente está no reino Animalia. E a questão dos vírus? Os vírus não são de nenhuma categoria taxonômica, nem reino, nem filo, nem nada, por causa que os vírus não são seres vivos, porque eles não têm células. Vamos começar pelo mais simples, o reino Monera. Os seus representantes são as bactérias, que são unicelulares, uma célula só, e procariontes, o núcleo, o material genético não é definido. Não é que não é definido, não é demilitado pelo núcleo. A reprodução é assexuada, que não precisa de gameta masculino e feminino, não precisa de gametas. Eles podem causar doenças ou nos beneficiar, como a flora intestinal. A flora intestinal fica no intestino da gente, de outros animais, e ela ajuda na digestão de certas substâncias no sistema digestório, na hora da digestão. As bactérias se dividem em grupos, vou falar os principais. Os cocos, que tem formato esférico, coloquei circular, mas é esférico. Os bacilos, bastão, espirilos, helicoidal. O que é helicoidal? É tipo uma espiral, assim, como é que eu vou falar? É um conezinho, só que em fio. E rígido, o formato é rígido. Espiroquetas, formato helicoidal, mesmo que os espirilos, só que são flexíveis. E por fim, o vibrião, que é a vírgula, um formato de vírgula. As bactérias podem viver de forma solitária, sozinha ou em grupos. Vamos para o segundo reino mais complexo, o reino protista. Ele agrupa algas e protozoários, que as algas normalmente são multicelulares e os protozoários unicelulares, ambos são eucariontes. A reprodução deles é assexuada, não precisam de gametas, podem causar doenças ou ajudar no meio ambiente. Os protozoários podem causar a doença de Chagas, por exemplo, mas as algas, por exemplo, ajudam muito no meio ambiente. Na a produção de oxigênio, as algas produzem 70% do oxigênio mundial. O reino agora, o terceiro reino mais complexo, o fungi. Os representantes são os fungos e os cogumelos. Eles podem ser unicelulares ou multicelulares. Normalmente quem é multicelular são os cogumelos, mas existem cogumelo e fungo, assim, é a mesma coisa, vamos dizer assim. A gente pode pegar um fungo assim, colocar no microscópio e ver que existem várias células, mas não formam um tecido verdadeiro, ou pode ter só uma célula. E são eucariontes. Os cogumelos normalmente são multicelulares, mas todos são eucariontes. A reprodução pode ser assexuada e sexuada. Assexuada, não tem encontro de gametas. Sexuada, existe troca de gametas. Eles podem causar doenças ou ajudar no meio ambiente.
Esse ajudar no meio ambiente, a gente pode lembrar dos líquens. Sabe daquela partezinha branca que existe em algumas árvores? É o envolvimento de algas e fungos. Esse envolvimento de algas e fungos, às vezes não é alga, às vezes pode ser cianobactéria, mas normalmente são algas e fungos. Essas algas e fungos, eles se juntam formando esse sistema assim, um líquen, que ajuda na produção de oxigênio. Significa que eles são filtradores. Isso significa os líquens são filtradores, eles filtram ar. E significa que o ar da região é excelente quando se formam líquens. A gente pensa que é doença, mas não é. Eu esqueci de falar um negócio sobre o reino Monera, que os representantes são as bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, lá no reino Monera. Desculpa, esqueci. Reino Plantae, ele abriga os vegetais. É o quarto reino mais complexo. Ele abriga os vegetais, que são pluricelulares, forma agora tecidos verdadeiros e eucariontes. A reprodução é assexuada, às vezes pode crescer brotinho na planta, e sexuada, às vezes liberam gametas pelo ar. Eles fazem a fotossíntese, ou seja, eles produzem o próprio alimento. E por fim, a evolução dos vegetais. Aqui. Lá no início do reino vegetal, os primeiros representantes foram as briófitas, que são avasculares, sem vasos condutores de seiva, ou seja, ela não tem, as briófitas não têm vasinhos que conduzem seiva. Elas não têm raízes, caules e folhas verdadeiras. A reprodução depende da água. E o transporte delas é a difusão, vai crescendo assim. Normalmente a gente encontra em rochas, os musgos são briófitos. A gente encontra em rochas, por exemplo, rochas que passa cachoeira em cima, assim, às vezes se forma musgo, que é um negócio gigante, o transporte delas, assim. Aí depois, as briófitas foram evoluindo e formaram as pteridófitas, que são agora vasculares. Surgiu os vasos condutores de seiva. Agora elas têm raízes, caules e folhas verdadeiras. Ainda a reprodução depende da água e o esporófito dominante. Os representantes são samambaias e avencas. A gente lembra muito mais das samambaias nas pteridófitas. Aí, as pteridófitas foram evoluindo junto com as briófitas. As pteridófitas vieram as gimnospermas, que são vasculares, vasos condutores de seiva, raízes, caules e folhas verdadeiras. Tem sementes nuas, tem sementes agora. Reprodução não precisa da água. Produzem o pólen e tem esporófito dominante. O pinheiro e a araucária são gimnospermas. As gimnospermas foram evoluindo até que formaram frutos, angiospermas, plantas vasculares, vasos condutores de seiva, raiz, caule e folha verdadeira, sementes nuas, reprodução não depende de água, possuem frutos, a macieira, por exemplo, plantas frutíferas, as plantas frutíferas são macieira, pereira, várias assim, e esporófito dominante. Além das plantas frutíferas, tem as gramíneas. Assim foi a evolução delas. E por fim, o reino mais complexo, o animale. Ele abriga os animais, inclusive nós somos animais. A reprodução é sexuada. E nós somos pluricelulares e eucarióticos. Somos os organismos mais complexos. E a gente pensa em reino animal, a gente pensa na onça,
a gente pensa em nós mesmos, nas cobras, nos pássaros, nos moluscos, nos insetos, mas tem vários outros. Tem as esponjas, as águas-vivas, tem os vermes, os famosos vermes, que é do reino animale, entre vários outros. Ah, a estrela do mar, a bolacha do mar, por exemplo, a esponja, né, os poríferos, os, quino, os, quino, os, quineda, os quinada, quinodários. Os quinodários são aqui as águas-vivas, aqui os poríferos, que são as esponjas, entre vários outros. Muito obrigado por assistir até aqui. Gostaria de pedir o seu like e que você se inscrevesse no canal caso não seja inscrito. Se você tem daquele colega que não entendeu sobre os reinos, envie esse vídeo para ele, talvez ele entenda. Muito obrigado, até logo!